Olá, eu sou a professora Alceni e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero dar um oi para o nosso amigo Luiz, que é o nosso intérprete. Tudo bom, Luiz? Agora sim, lembrando vocês que sempre temos que olhar o nosso Classroom diariamente, que temos que participar das meetings que as professoras estão propondo, que precisamos ler as mensagens do mural, são mensagens importantes. Pessoal, isso é todo dia, né? De segunda a sexta-feira, é como se vocês estivessem dentro da sala de aula, é obrigação de todo mundo. Vamos lá, o que nós vimos na aula passada? A aula passada, nós vimos função crescente e decrescente, análise gráfica, parte 3. Acabou. O que é que a gente vai ver hoje? Vamos começar a ver as funções. Sim, as temidas funções, mas que na verdade é fácil, gente. Basta a gente pegar o princípio da coisa e depois vai embora. Vamos ver o quê? Primeiro, função inversa, parte 1. Teremos 3 partes, essa é a primeira delas. Vamos para uma definição do que é função inversa. Função inversa é um tipo de função bijetora. Ah, professora, o que é bijetora? Lembra lá? Nós temos funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras. Uma função é bijetora quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Por enquanto, fiquem com isso. Eu já vou explicar, vou relembrar para vocês o que é sobrejetora e injetora. Mas saibam que para ser uma função inversa, ela precisa ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Recebe esse nome, pois a partir de uma dada função é possível inverter os elementos correspondentes da outra. Inverter, inverso, tem lógica, né, pessoal? Em outros termos, a função inversa cria funções a partir de outras. Olha lá, vamos olhar agora dentro dos nossos conjuntos. Sendo assim, os elementos de uma função A possuem correspondentes em outra função B. Pessoal, lembra o seguinte, se ela é bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Para que ela seja sobrejetora, esses carinhas que estão aqui dentro do domínio têm que ter todos um correspondente dentro da minha imagem. De todos eles vai sair uma setinha e em todos eles vai chegar somente uma setinha. E para que ela seja injetora, esses carinhas aqui também têm que receber uma setinha e enviar de volta uma para cá, sua correspondente aqui, sua correspondente aqui. Não vai sobrar ninguém aqui, nenhum desses carinhas aqui dentro vai ficar sem ter uma seta correspondente. Isso é uma função sobrejetora, que é bijetora e injetora ao mesmo tempo. Agora, a gente vai para um exemplo para ver se vocês entendem melhor. Em 2011, o rendimento médio da produção de mamona no Brasil foi de 566 quilos por hectare. HA, abreviatura de hectare. Ou seja, para cada hectare de plantação de mamona, foram colhidos 566 quilos em média. Supondo que em uma propriedade foram plantados 20 hectares de mamona em 2011, então a produção dessa cultura foi de aproximadamente 11.320 quilogramas. Lembro vocês que um hectare é igual a 10.000 metros quadrados, ou seja, eu tenho um quadrado 100 por 100. Uma curiosidade, vocês sabem para que serve mamona e o que é a mamona? Não sei se dá para ver direito, mamona é essas bolinhas, ela tem tipo um espinhinho. Quem teve infância, eu, por exemplo, brinquei muito, a gente brincava de jogar a mamona um no outro, né? E grudava na pele, fazia guerra de mamona. Com os anos, descobriu-se que a mamona, ela forma uma base sintética parecida com o plástico, só que mais leve. E a mamona, para vocês terem ideia, é usada nas maiores chuteiras, nas melhores marcas de chuteiras são feitas de mamona. Então, ela tem um grande valor comercial. Voltando para o nosso assunto de funções. Está aqui a função inversa. Vamos pensar o seguinte. A produção média por hectare foi de 566 quilos. Eu produzi 20 hectares, eu tive um total de 11.320 quilogramas produzidos de mamona. Agora vejam comigo, no gráfico, a correspondência entre a área plantada, está aqui a minha área plantada em hectares, e a produção em quilogramas pode ser representada nessa função. Volta aqui.
que eu fiz? Eu tenho a mesma produção, eu altero a quantidade de área plantada e vou alterando o meu valor, correto? Então, graficamente, nós temos 1 hectare de área plantada me dá um determinado valor, 2 e assim por diante. O que está acontecendo aqui, gente? O gráfico, ou a lei de formação dessa função é 566 vezes x, ok? Agora, percebam comigo o seguinte, se eu inverter isso, se eu fizer a função relacionada à produção de quilogramas com a área plantada em hectares. Está aqui, ó, produção em quilos e a área plantada. Percebam que aqui eu tinha área plantada e quilo. Aqui eu tenho produção em quilo em área plantada. Elas são o quê? Inversas. O que eu troquei? O que antes estava no eixo X passou para o eixo Y, e o que estava no eixo Y passou para o eixo X. Oh, confusão. O que acontece? A hora que a gente comparar esses dois gráficos, percebam que as minhas retas mudam. Por quê? Porque elas são inversas. Conforme uma aumenta, a outra aumenta, e invertendo o gráfico isso também acontece. Perfeito? Isso aqui, então, é o retrato do que é uma função inversa. Toda função é inversível? Não, só que é sobrejetora e injetora. Gente, eu não vou poder ter na mesma área plantada de 20 hectares valores diferentes de produção, porque eu sei que vai dar 566. Conseguem pegar esse detalhezinho? Então, está aqui. Observe que para todo x pertencente ao domínio de f, todo x pertencente a esse conjunto, se f de x igual a y, então todo x vai ter um correspondente em y. Se isso acontecer, então todo g de y, tudo que está aqui dentro, vai ter um correspondente dentro do meu domínio. No problema, percebemos que 2 pertence ao domínio f, f de 2, vamos voltar lá, f de 2 igual a 1132. Logo, g de 2 também vai me dar 1132. Portanto, nesse caso, dizemos que g é a função inversa de f. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente obtém a inversa de uma função, ok? Vamos lá? Obtendo a inversa de uma função. No exemplo anterior, a produção entre a área plantada e a produção em quilogramas foi representada pela função f de x igual a área plantada e quilogramas. 566 vezes x. Para encontrarmos sua função inversa, ou seja g ou f menos 1, pessoal, essa é a maneira que representamos a inversa de uma função. É f elevado a menos 1. Ou seja, agora eu tenho a relação entre a produção em quilos e a área plantada, o inverso. Primeiro, área plantada em relação a quilo, depois, quilo em relação à área plantada. Agora é com vocês. Determine a função inversa da função f de x igual a 3x menos 1. Eu já volto com a solução.
Então, pessoal, voltamos agora com a nossa solução. Como já sabemos, a expressão f de x representa a ordenada y de um ponto na abscissa x. Para obter a inversa dessa função, deveremos primeiro exibir x em função de y, ou seja, isolar a variável x. Olha aqui, a minha função era f de x igual a 3x menos 1. O que eu fiz? Troquei o f de x pelo y, isso é de praxe, igual a 3x menos 1. O que ele está pedindo aqui? Que eu preciso isolar quem? A minha variável x. Olha o que eu fiz. Passei o menos 1 que estava aqui, pulou a cerca, veio para o lado esquerdo, era menos 1, virou mais 1. Então, ficou y mais 1 igual a 3x. E agora, o que eu fiz? Isolei o y. Y ficou igual a 3x menos... Opa, perdão, volta aqui. Isso aqui nós já fizemos lá. Isolei o x. X ficou igual a y mais 1. Esse 3 que estava aqui multiplicando, passou dividindo, fiquei com a função, com a equação x igual a y mais 1 sobre 3. Tá, esse foi o primeiro passo. E agora? Agora que é a grande jogada da função inversa. Eu não sei se vocês lembravam disso. Eu tenho que substituir, inverter o x pelo y. Portanto, x por y e y por x. Dá no mesmo, né? Obtendo. Gente, olha lá. Tirei o x daqui, troquei por y. Tirei o y daqui, coloquei x. Por enquanto, eu só fiz isso. Agora, eu posso concluir que a inversa dessa função ficou assim, ó, x mais 1 sobre 3. Perceberam o que eu fiz? Eu só inverti o x pelo y. Primeiro, volta aqui, eu isolei quem? Eu isolei a minha variável x. Depois que eu isolo o x, eu troco x por y e y por x. Então, a função inversa é essa aqui. F de menos 1 de x ficou igual a x mais 1 sobre 3. Calma, vem mais exemplos por aí para vocês entenderem melhor. Vamos continuar? Olha lá, com vocês de novo. Opa, o prof passou sem querer. Determine a inversa da função. F de x igual a 7 menos 3x sobre x. É um pouquinho mais complicada que a outra. Vamos ver se vocês conseguem? Eu já volto.
E aí, voltamos com a nossa solução. Como eu tinha falado, ele é um pouquinho mais complicado, porque vai pegar um pouquinho na álgebra, mas a maneira de resolver, de inverter, é a mesma, gente. Então, eu fiz esse por partes. Vamos lá. Como y igual a f de x, temos que y igual a 7 menos 3x sobre x. Só troquei o f de x por y. Agora, lembrem, temos que inverter, trocar o x pelo y e o y pelo x. Bom, aqui era y, troquei por x. X igual a 7 menos, onde era x, coloquei y. Aqui embaixo, onde tinha x, coloquei y. Pronto. Agora que eu fiz isso, nós podemos isolar y. Nós temos que isolar essa minha incógnita, para que nós consigamos ter a nossa função inversa. Vamos lá. O que eu tive que fazer primeiro aqui? Está aqui a minha equação. Bom, sempre que eu tenho esse sistema aqui e alguma coisa está dividindo, eu posso pular a cerca e passar para o outro lado multiplicando. Então, olha aqui, o y veio para cá multiplicando x. Ficou x vezes y igual a 7 menos 3y. E agora, lembrem da dica, eu sempre tenho que colocar a incógnita do lado esquerdo e os meus números para o lado direito. O que eu fiz? Peguei o menos 3y que estava do lado direito, joguei para o lado esquerdo da equação, ficou mais 3y, porque quando eu pulo a cerca, eu inverto o sinal. Isso vocês lembram. Igual a 7, que já estava aqui. Bom, agora eu fiquei com xy mais 3y. Gente, percebam que eu tenho y aqui e y aqui. Eu posso usar o fator em evidência. O que eu fiz? Peguei o y, coloquei em evidência, abre parênteses, o x que estava aqui continua, mais 3, fecho, igual a 7. Pronto, agora ficou fácil. Volto a repetir, sempre que eu tenho alguma coisa dividindo, passa multiplicando. Bom, então vale ao contrário, se eu tenho alguma coisa multiplicando, eu posso passar dividindo. Como eu quero encontrar y, a função inversa, essa é a incógnita que eu estou procurando, eu vou pegar o x mais 3 e passar para o lado de cá dividindo. Eu só tirei de dentro do parênteses. Então, a inversa da função ficou y, f de 1, igual a 7 sobre x mais 3. Tranquilo? Não é difícil, né, gente? O importante é seguir os passos. É lembrar que eu tenho que trocar o f de x por y, que eu tenho que inverter o x pelo y, e aí é só álgebra, é cálculo, coisa que vocês já estão acostumados. Está aí. O que tínhamos para hoje, para relembrar, era função inversa, parte 1. Aula que vem a gente volta com mais um pouquinho de função. Agradeço, até a próxima e se cuide.